Uma nova geração que aparece a cada tempo. Pessoas que se destacam por seu nobre sentimento. Andarilhos sempre com suas armas empunhadas. Uma incrível geração de mestres na espada. A cada suor derramado por anos de treinamento, a cada corte de espada demonstram os seus talentos. Por suas habilidades que são muito conhecidos. Apenas quando os veem todos já sentem o perigo da nova geração. Prodígio atualmente ao salvar aquele garoto, um amigo como presente. Mostra a todos o título, o nome de seu poder. Grande bondade no coração, todos ali vai proteger. Um poder gigantesco de inimigos sente dó. Com sua força em batalha, espadas viram pó. Anos como cavaleiro, sem nem sacar a espada. Oponentes contra ele, isso não leva a nada. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada. Inimigos em batalha perecem as suas espadas. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. XXXXXXX Capítulo 3. A verdade escura por trás da profecia. Artemis e Poebe se encontrariam dentro da loja que pertencia ao rastreador. O que foi, lá de Artemis? Poebe perguntava, esfregando os olhos, denotando sua falta de sono. Artemis abaixava um pouco a cabeça, envergonhada. Desculpe incomodá-lo antes da meia-noite. Mas eu preciso que você diga ao menino quantas flechas ele tem que fazer. Ah, tudo bem, no mesmo horário de sempre. Eu perguntaria um pouco intrigado. Artemis olharia para cima seriamente. A hora que você achar melhor. Mas tenha em mente que eu devo terminar 500 flechas antes das 10 da manhã. Apenas 500. Poebe perguntava, um pouco chateada. Artemis simplesmente dava de ombros enquanto se levantava. Lembre-se de que não sairemos por um mês, então não precisaremos de tantas flechas. Esse número está bom. Artemis simplesmente dava de ombros enquanto se levantava. Lembre-se de que não sairemos por um mês, então não precisaremos de tantas flechas. Esse número está bom. O que você disser. Poebe dizia baixando um pouco a cabeça em sinal de respeito. Antes de Artemis sair da loja, ela olhou por cima dos ombros para ver Poebe. Eu gostaria de dizer a ele eu mesmo. Mas tenho negócios com a Olympus agora, e acho que ele já deve estar dormindo. Depois de dizer essas palavras, Artemis saía da loja e depois de alguns segundos ela desaparecia em um flash de prata. Poebe olhava para cima com um sorriso um tanto misterioso. Na verdade, é uma coisa boa que você deixou para mim, lá de Artemis. Eram por volta das 6h30 da manhã. O barulho da natureza e os peixes chapinhando no lago podiam ser ouvidos por toda a área, junto com alguns pequenos roncos que pareciam perturbar um pouco a paz do lugar, mas ao mesmo tempo se misturavam perfeitamente. Bill estaria dormindo como um bebê em seu pequeno colchão inflável, com um pé e os dois braços espalhados por todo o colchão, junto com os cobertores jogados de lado. Embora a paz de Bill não durasse muito, uma pedra o atingiu no rosto a uma velocidade tremenda com um pouco de força, fazendo pular de susto. Não, mãe. Tudo, menos com o chinelo. Ela gritava de muito medo, enquanto cobria o rosto com as duas mãos. O que diabos você está falando? Ei! Bill diria enquanto afastava lentamente os braços, para ver Poebe parada na entrada de sua barraca, jogando e pegando uma pedra do tamanho da palma da mão. Vista-se rapidamente. Essas flechas não disparam sozinhas, garoto da profecia. Poebe diria, com claro sarcasmo em suas últimas palavras. Você poderia me trazer as roupas que estão penduradas lá fora? Bill perguntava com um sorriso nervoso, já que não se sentia muito à vontade de calcinha. Poebe olhava com uma sobrancelha erguida para as roupas penduradas em um varal improvisado feito de galhos. Vejo que você fez um bom trabalho com nossas roupas. Mais uma vez, a caçadora olhava para Bill com as duas sobrancelhas levantadas.
Mudando de assunto, você não tem outro par de roupas? Bill esfregou o cabelo com grande vergonha. Eu vim aqui tão rápido que esqueci completamente. Poebe dava um sorriso e jogava sua pedra com toda a força, passando a poucos centímetros de seu casaco pendurado. Ore para que nada aconteça com ele em nenhum momento, ou você estará em apuros. Poebe diria, com um brilho perigoso nos olhos. E eu vou manter isso em mente, Bill diria, quando uma pequena quantidade de suor apareceu em seu rosto. De quanto estamos falando? Bill perguntava, enquanto olhava para a segunda maior tenda do pequeno acampamento. Poebe deu um sorriso um tanto perigoso, sem que Bill percebesse. Com 1000 flechas estaremos bem. Tudo antes das 10. Bill colocava a mão no queixo enquanto pensava com cuidado. 3 horas e meia para fazer 1000 flechas. Acho que isso é fisicamente impossível. Você terá que administrar o melhor que puder. Podemos lidar com tantas flechas e mais nesse período de tempo. Poebe diria com um sorriso orgulhoso. Bill olhava para ela com um sorriso. Eu não duvido que não possa lidar com essa quantia. Mas considerando que é minha primeira vez, você deveria ter me acordado mais cedo. Poebe deixaria o sorriso de lado, para olhar para Bill com grande intriga. Mais cedo? A que horas você prefere fazer isso e a que horas você dorme? Bill colocava a mão no queixo novamente, enquanto pensava em silêncio, e então dava um sorriso e colocava as mãos no quadril. Eu acho que 5 da manhã seria bom. E quanto ao horário que eu vou dormir, são cerca de 11 da noite, por que você pergunta? Bill declarava, com um pouco de curiosidade em suas últimas palavras. 11 da noite. Poebe exclamava, um pouco assustada, e depois ficava séria. Acho que não vou conseguir dormir por apenas 6 horas com tanto trabalho, então não devo me preocupar com o que ele diz. Eu pensaria. Finalmente, a caçadora daria de ombros. De qualquer forma, boa sorte. Poebe lhe dava tapinhas nas costas, o que era mais um soco do que qualquer outra coisa. Bill piscava 2 vezes em confusão enquanto esfregava as costas. Ei! Espere um segundo, você não vai me mostrar como fazer isso? Poebe levantaria a mão com desdém. Aprenda à medida que avança. Bill estreitava os olhos enquanto observava a caçadora se afastar. É sério? O homem de cabelos brancos apenas balançaria a cabeça com o comportamento de Poebe, ela estava realmente tão cega por seu ódio aos homens. Depois de alguns minutos e da preparação de um café mais tarde, Bill entrou na loja com um livro que Artemis lhe deu. Eu não pensei que você estaria aqui tão cedo. Da próxima vez eu vou manter isso em mente. Bill olhava para Artemis com alguma surpresa, já que ela estava dentro da loja, preparando algumas flechas que pareciam especiais à primeira vista. Eu não planejei incomodá-lo, mas fazer tantas flechas em tão pouco tempo é difícil, então é normal que eu esteja aqui neste momento. Bill responderia, sentado em um dos bancos mais distantes da posição de Artemis. Artemis olhou para ele por alguns segundos enquanto bebia seu café, e então continuou com suas flechas na prancha de madeira que se expandia por toda a loja. Bill rapidamente colocou de lado seu café sorrateiramente e pegou algumas pedras que estavam ao lado de uma pilha de materiais ao lado da mesa, para começar a afiá-la com suas adagas. Não vá se cortar. Artemis dizia com um tom claro de zombaria. Bill simplesmente balançava a cabeça com um sorriso, então olhava cuidadosamente para ela uma segunda vez. Artemis perceberia isso e ela soltaria a flecha na mesa com força. Eu tenho algo no meu rosto. Eu diria com uma carranca. Bill dava um sorriso nervoso, combinado com um pouco de medo. Não é isso, é só. Bill pensava rapidamente em uma desculpa. Lembrei-me de que o Apolo da minha dimensão lhe enviou saudações. Artemis mudaria sua carranca para um olhar um tanto confuso. Apolo manda lembranças.
Bel deu um pequeno suspiro interno para se livrar de um problema, enquanto continuava trabalhando. Eles sempre se deram bem. Mas aí, você não está vivo. Eu diria sério. Artemis abaixava a cabeça e continuava com seu trabalho, franzindo a testa novamente. HMP. Não generalize, eu acho que Apolo é um idiota. Acho que eles não se dão muito bem aqui. Artemis daria um pequeno sorriso. Se nos demos bem lá como você diz, isso significa que Apolo é muito diferente. Bel olhava para Artemis com um olhar sério. Na verdade, você é o diferente. Dada essa resposta, Artemis olharia para cima novamente, um pouco confuso, mas não responderia a Bel. Bem, eu também não sei como é Apolo nesta dimensão, nem como foi o passado para vocês dois, nem o que fez vocês assim. Mas o Apolo que eu conheço apreciou muito vocês. Bel declararia muito seriamente em suas palavras. Artemis abaixava a cabeça, enquanto pensava cuidadosamente nas palavras de Bel, até que finalmente deu uma resposta. Você está certo. Eu acho que certas coisas não aconteceram lá que tiveram um grande impacto aqui. Finalmente, Artemis olharia para Bel com seriedade, mas com uma seriedade que denotava calma. Envie-lhe meus cumprimentos quando você voltar. O farei. Bel respondia, com um pequeno sorriso, e depois se deixava levar pela curiosidade que abundava em sua mente naquele momento. A propósito, você poderia me dizer o que aconteceu entre você e Apolo? Artemis ficou completamente imóvel com a pergunta de Bel, quando ela começou a tremer levemente. Bel estaria um pouco assustado agora por fazer uma pergunta que não deveria. Mas, em vez disso, ela se sentiu um pouco culpada. Ela não estava tremendo de raiva. Ela estava tremendo impotente. Bel desviou o olhar de Artemis e rapidamente retomou seu trabalho. Você não precisa me dizer se não quiser. Artemis deu um pequeno suspiro e continuou com seus negócios. Antes que a atmosfera entre os dois ficasse tensa como de costume, Bel se lembrou de algo importante. Lá de Artemis, mais tarde há um favor que eu gostaria de lhe pedir. Artemis olhou para Bel como uma sobrancelha levantada. De que estamos falando? Bel colocou a adaga sobre a mesa e tirou o casaco, junto com a camisa. Agora mesmo, Artemis estava prestes a transformá-lo em um jacalope por entender mal as coisas. Mas ela foi interrompida quando viu uma estranha tatuagem nas costas do homem de cabelos brancos. Você é uma deusa grega, então você pode entender o grego antigo. Por que você quer que eu leia isso para você? Artemis perguntaria com bastante curiosidade. Esse é o meu status de aventureiro. É algo do meu mundo, e quando cheguei aqui algo aconteceu com ele. Preciso saber exatamente o que está acontecendo. Muito bem. Artemis responderia rapidamente, sem pensar muito. Na verdade, ela estava bastante curiosa sobre o mundo de Bel, e talvez essa fosse uma chance de ver algo novo e estranho. Artemis chegou perto o suficiente de Bel para começar a ler cuidadosa e silenciosamente. Status de aventureiro, família Estia, nível 10, HM. Acontece algo? Bel perguntara, enquanto tentava olhar para Artemis. Eu não sei, eu não consigo entender o que ele está dizendo em um certo ponto, é como se estivesse embaçado. Artemis diria, enquanto forçava os olhos na tentativa de ler. Qual parte? Bel perguntava, já tendo uma ideia de qual parte era. Artemis cruzaria os braços enquanto pensava em uma maneira de explicar. Como posso explicar isso para você? Artemis olhava para as costas de Bel novamente e acenava para si mesma, encontrando uma solução. Há uma parte que posso ler onde diz força, resistência, destreza, agilidade e magia. Mas há uma pequena linha em cada uma e fica tudo embaçado. Indecifrável, eu diria. Há até uma parte mais abaixo que está completamente embaçado e você não pode ver nada. São minhas estatísticas. Não deveria ser visto dessa forma.
Muito provavelmente, uma parte do meu status de aventureiro foi afetada por entrar em um novo mundo onde eles não usam esses métodos. Artemis apenas assentiu em compreensão, enquanto continuava lendo. Artemis se afastava de Bill, piscando 2 vezes com uma pequena surpresa. É verdade, eu já tinha esquecido que você era um humano, e não um semideus. Não por muito tempo. Ei! Esqueça! Bill diria com um sorriso malicioso, enquanto veste a sua camisa preta. Espere um segundo, eu não li a coisa toda ainda. Artemis diria, franzindo a testa ligeiramente. Bill olhava para ela com um sorriso agradecido. Não se preocupe. Eu só precisava que você me dissesse como estavam minhas estatísticas, já que essa era a única anomalia. Acho que minhas outras habilidades de progressão, como Firebolt, funcionarão bem. Bill diria, enquanto acendia uma pequena faísca de fogo em seu dedo. Artemis ficaria um pouco surpreso com a visão. Eu nunca pensei que um mortal pudesse usar fogo, sem ser filho de Hades, ó Hestia. Seu mundo deve ser louco. Nesse lugar, todo mundo é muito forte. Acredite, você ficaria surpreso. Artemis imaginou por alguns segundos como seria a vida ali. Com deuses vivendo com humanos e outras raças, derrotando monstros juntos, e entre outras coisas. Artemis admitiu para si mesma que qualquer história contada por Bill poderia se tornar muito interessante. Não a incomodaria muito ter que falar com um homem, se ele lhe dissesse algumas coisas que definitivamente despertavam seu interesse. Artemis piscou confuso, vendo que ela já havia terminado a última flecha de prata. Ele tinha entrado tanto em seus pensamentos, que ela nem tinha percebido que tanto tempo havia passado. Artemis observava Bill fazendo as flechas e balançava a cabeça quando via que ele havia quebrado um grande número devido a um mau momento. É a primeira vez dela. Também não posso exigir muito dela. Ela pensaria consigo mesma. Eu tenho alguns negócios para atender. Quando você terminar, vá para meus caçadores e coloque as atividades em dia. Artemis dizia, ao se levantar da cadeira e colocar algumas flechas de prata na aljava. Bill colocaria sua adaga de lado, para observar Artemis com curiosidade. Tenho uma dúvida. Pelo que li, você está encarregado de carregar a lua, mas algo me disse que você esteve aqui à noite. Artemis olhava por cima do ombro para ele, com sua expressão típica. Você não leu o suficiente? Eu posso estar em 2 partes diferentes. A deusa diria, e depois sairia da loja. Em 2 lugares diferentes. Bill pensaria, enquanto olhava para o livro ao seu lado com confusão. Quase 5 horas se passaram e Bill ainda não havia saído da loja. Você podia ouvir como algo estava afiando de dentro. Bill estaria dentro da loja, afiando uma pederneira com sua adaga. Embora a situação fosse muito diferente da inicial. Merda, Bill chegava baixinho, enquanto observava como a falta de pulso fez com que sua adaga se desviasse novamente e fizesse um pequeno corte em sua mão, um dos muitos que ele já tinha. Bill encaixaria com força a ponta no eixo, depois enxugaria o suor de seu corpo. Com isso eles são todos. Bill se levantava do assento e tentava embainhar sua adaga, mas não conseguia. O homem de cabelos brancos levantava as 2 mãos enquanto mantinha um sorriso desafiador no rosto. Eu sabia que seria mais difícil sem os tanques do meu lado, mas demorei muito mais do que eu pensava. O homem de cabelos brancos pensava, enquanto apertava e relaxava as 2 mãos cheias de hematomas, bolhas e pequenos cortes. Além disso, ambas as mãos tremiam levemente pelo excesso de força. Eu definitivamente não sou feito para fazer flechas. Bill saía da barraca, enquanto enxugava o suor do rosto e observava o sol, deixando-o um pouco enojado com a visão. Foda-se, é quase meio-dia. Eles devem estar terminando o treinamento do ritual de reverência agora.
Bel ia correr para onde os caçadores estavam, mas ele rapidamente parou e olhou para onde estava sua barraca, então olhou para suas mãos machucadas. TSK, caramba! Todos os caçadores estariam praticando tiro com arco, exceto Artemis, que tinha alguns negócios inacabados para resolver. Uma flecha percorreria uma trajetória de 40 metros, para ficar perfeitamente no centro do alvo. Esse foi um bom tiro, diria Poeb, dando um sorriso satisfeito para Lilia, que apenas sorriu com elogio. Está claro que a bênção de Lada e Artemis faz excelentes caçadores, mesmo recém-chegados. Zoe dizia com muita seriedade, enquanto apontava para um alvo que estava a cerca de 75 metros de distância. Para depois dar um sorriso de lado quando a flecha atingiu o alvo sem problemas. Brilha estava prestes a atirar uma flecha, mas simplesmente parou quando sentiu a presença de alguém atrás dela. Oh, olhe! Estou aqui! Brilha diria, enquanto tentava evitar o contato visual com Bel. Você demorou muito com as flechas, teve algum problema? Poeb diria, enquanto colocava as mãos nos quadris com um sorriso malicioso. Algum? Bel diria, mostrando as mãos enfaixadas para a mulher. Poeb e Zoe apenas balançavam a cabeça em diversão, enquanto Lilia e Brilha não diziam nada, pois Bel ainda não havia confiado o suficiente para que nenhuma delas se envolvesse em seus atos. Resumindo, Lilia e Brilha tinham medo de Bel. Ok. Foi sua primeira vez, então não vamos exigir muito de você. Mas da próxima vez se apresse, porque quase ficamos sem flechas e Lada e Artemis não estava praticando conosco. Zoe declarava, com um sorrisinho malicioso. Levar isso em conta. Bel dizia com sua típica expressão entediada, e então jogava as aljavas que carregava nas costas no chão. O silêncio começou a crescer na floresta, porque a noite já estava caindo. Alguns borrões passaram entre as árvores em grande velocidade, sem perturbar o silêncio do local. Eventualmente, os borrões parariam em árvores diferentes, mostrando que era Artemis e seu lutador, junto com Bel. Vamos nos dividir em 3 grupos diferentes, Poeb e Lilia, eu e Brilha, Bel e Zoe. Se você encontrar alguma coisa, volte para o acampamento e espere que nos encontremos. Eu diria Artemis seriamente. Todos no local assinavam com a cabeça, para que os 3 grupos se espalhassem em direções diferentes. Zoe e Bel estavam indo mais fundo na floresta, fazendo o mínimo de barulho possível. Pelo menos, Bel tentou o seu melhor. Se foi um javali ontem, isso significa que Lada e Artemis quer que nós cacemos pequenos animais. Ela provavelmente quer ver quanta melhor as meninas fizeram nestes poucos dias. Zoe dizia séria, enquanto continuava pulando por entre as árvores. E o que há de diferente nisso? Bel perguntava com uma sobrancelha levantada. Alvos pequenos são mais difíceis de localizar à noite. Além disso, é mais difícil acertá-los se estiverem constantemente em movimento. Você não pode comparar um alvo tão grande quanto um javali com um alvo como um coelho. Bel repetidamente acenava para si mesmo. Você tem um bom ponto. Zoe gritava para parar e, em seguida, colocava a mão em um sinal de pare, fazendo com que Bel batesse em um galho de árvore e quase tropeçasse de surpresa. Que diabos? Bel sussurrava baixinho. Zoe olhava para ele com o senho franzido, depois apontava para o chão. Bel olhou para baixo para ver um coelho na área, que parecia estar procurando um lugar para se abrigar da noite. Zoe acenou para ele. Com isso, Bel levantava uma sobrancelha intrigada. Quem eu? Eu sussurrava. Eu não vejo outro idiota por aqui. Zoe declarou revirando os olhos, fazendo com que Bel desse um sorriso envergonhado. Bel faria uma cara séria e estaria prestes a sacar uma de suas adagas, mas Zoe o interromperia. Sem punhais. Se Lada e Artemis ordenou os grupos dessa maneira, é porque somos 3 experientes, com 3 noviças.
Preciso ver o quanto ela melhorou com o arco, mesmo que você tenha feito apenas 2 sessões. Bel apenas acenava com a cabeça em compreensão e puxava seu arco. Se ainda fosse, seria muito mais fácil. Bel dizia cerrando um pouco os dentes, enquanto observava o coelho pular por toda parte. Zoe olhava para ele com indiferença. Vou dar a ele essa chance. Não acho que ele consiga acertar algo em movimento depois de apenas um dia de treinamento. Bel continuaria mirando no animal por alguns segundos, esperando o momento certo. Eu só preciso do momento em que você pare de se mover. O coelho finalmente olharia para um tronco de árvore caído, que tinha um pequeno buraco nele. O animal não pensou 2 vezes e entrou. Agora. Bel pensaria, arregalando os olhos o máximo que podia. A flecha iria até o fim e atingiria o centro do buraco do tronco com sucesso. Bom. Bel dizia com um sorriso torto, então pulava e corria em direção ao porta-malas. Zoe piscou 2 vezes com clara surpresa em seus olhos. Embora não tenha sido um tiro impressionante, acho que foi inteligente. Ela mencionava em voz alta para si mesma, então descia da árvore e seguia Bel. Bel retiraria sua flecha, junto com o animal que estava sendo perfurado por ela. Aparentemente, ele havia morrido no local. Mais um será suficiente. Zoe diria sério. Ok. Então, vamos encontrá-lo. Ela mencionava Bel com um sorriso, então colocava a mão no ombro de Zoe. Eu já tinha esquecido sobre seu temperamento. Bel rapidamente puxou a mão, já que Zoe quase acostou como uma adaga. Zoe olhava para ele com olhos perigosos, enquanto dava alguns passos para trás. Fique longe. Achei que tinha sido bem claro para você com tudo que Lady Artemis mencionou no primeiro dia. Bel esfregava sua bochecha enquanto começava a andar. Sinto muito, mas eu pensei que você fosse uma pessoa mais compreensiva, diferente de Poebe, ó Lady Artemis. Zoe estreitava os olhos com desconfiança enquanto o seguia por trás. Isso é verdade. Eu posso não odiar os homens tanto quanto vocês dois, mas isso não significa que eu não vou tomar precauções com você. Especialmente com a habilidade que você mostrou em combate. Bel olhava para Zoe um tanto impressionado. Oh, isso significa que você tem medo de mim. Zoe apenas balançava a cabeça em desgosto. Eu não tenho medo de você. Tenho certeza que se você fizer alguma coisa, Lady Artemis vai cortar sua garganta, não importa se você é o garoto da profecia. O que me preocupa é que você possa fazer algo com as meninas, ou para Poebe quando Lady Artemis não o faz. Essas palavras fizeram Bel olhar para Zoe com mais intriga. Ah, o que estou dizendo é que não sou como Poebe e não me deixo ser ceifado pela minha raiva dos homens. Posso reconhecer uma boa pessoa se ela tiver méritos para apoiá-la. Não provou nada. A única coisa que sei sobre você é que você é mais forte do que nós 4 juntos. Então, se você está com medo de mim, Bel diria, olhando para a caçadora com um sorriso divertido. Com as palavras de Bel, Zoe virou o rosto, não querendo responder à pergunta. Suas expressões faciais eram suficientes para dizer que ela estava chateada e desconfortável. Bel mudaria seu sorriso divertido, ou um pequeno sorriso, enquanto ele colocava as 2 mãos na parte de trás do pescoço dela. Existe alguma coisa que eu possa fazer para que você não tenha mais medo de mim? Zoe olhava para frente novamente, depois bufava. Como eu disse antes, não terei problemas com você se você me mostrar que é confiável. Então, como eu faço isso? Zoe apenas balançava a cabeça, olhando para o céu noturno. Não há como você ganhar minha confiança em um dia. Os olhos de Zoe se arregalaram lentamente, até que um sorriso surgiu em seu rosto e ela bateu o punho. Na verdade, há uma maneira. Bel parava para olhar Zoe com curiosidade genuína. Que?
Se um dos caçadores começasse a confiar nele tão cedo, isso significava que as coisas começariam a melhorar mais cedo do que ele pensava. Zoe rapidamente acenou com as mãos em defesa. Espere um segundo. Em primeiro lugar, em seu mundo há um rio chamado Rio Styx, certo? Bill colocava a mão no queixo, depois abaixava os ombros em confusão. Nunca ouvi falar de um rio com esse nome. Ah, bem, espere um segundo, você está falando sério? Bem, na verdade, isso torna as coisas mais fáceis. Bill iria soar com a súbita mudança de atitude de Zoe. Embora seu olhar astuto e calculista estivesse começando a deixar o homem de cabelos brancos desconfiado, aquele rio era apenas um rio comum. Jure para mim que você não fará nada relacionado a estupro, agressão, abuso, bajulação, paixão ou qualquer coisa que nos prejudique como caçadores. E eu falo não só por mim, mas por todos os caçadores de Lady Artemis. Bill levantava uma de suas mãos com os olhos vazios. Te juro. Mas não é assim, idiota. Você tem que jurar pelos Styx. Zoe gritava, um tanto indignada. Bill mais uma vez levantaria a mão com os olhos vazios. Certo. Eu juro pelo rio Styx, eu nunca fiz, nem pensei em transgredir contra Zoe, Lilia, Brilha e Phoebe. Relâmpagos ecoaram no céu noturno, fazendo Zoe dar um sorriso malicioso. Rapidamente, a caçadora cruzou os braços e continuou olhando para Bill com um sorriso que ditava superioridade, esperando que outro relâmpago fosse ouvido no céu. Zoe exalou uma grande quantidade de ar surpresa, quando os poucos segundos se passaram e o segundo relâmpago não foi ouvido. Você está bem? Bill perguntava com uma sobrancelha erguida, confuso com a reação de Zoe. Você não morreu? Ele perguntava, ainda em estado de choque. Bill olhou para si mesmo, então começou a se tocar em todos os lugares. Creio que não. Eu diria finalmente, com uma cara de pôquer. Finalmente, Zoe recuperaria o fôlego e daria um sorriso a Bill. Você jurou pelos Styx e ainda não está morto. Isso significa que você é um homem confiável, Bill Cranel. Bill piscava algumas vezes, um pouco surpreso. Você disse meu nome? Rapidamente, Zoe dava alguns passos e dava um tapinha nas costas de Bill. Isso impressionaria o homem de cabelos brancos, com que rapidez ele ganhou sua confiança. O que havia de tão especial naquele rio? Você poderia me dizer o que eu perdi? O rio Styx funciona como uma fonte de juramentos inquebráveis. Se você quebrar este juramento, se você planeja quebrá-lo a qualquer momento, isso levará à sua morte mais cedo ou mais tarde. A morte é o pagamento por ter quebrado um juramento. Zoe explicaria com um sorriso. Isso significa que você não se importou em matar o garoto da profecia. Bill perguntava com uma sobrancelha levantada. Zoe lhe dava alguns tapinhas nas costas e se aproximava com um sorriso. Se você tivesse morrido aqui, isso significaria que você não era realmente o garoto da profecia. Bill olhava para o leitor com as duas sobrancelhas levantadas. Eu não posso discutir com essa lógica. Rapidamente, Bill seguiu os passos de Zoe, e eles começaram a conversar com bastante calma. Ei, você me disse que o rio Styx não existia. Eu gostaria que você me contasse sobre seu mundo, parece interessante. Ok. Estou avisando que algumas histórias podem ficar muito longas. Não importa, temos tempo durante as horas de caça. Bill conseguiu ganhar a confiança de Zoe com grande velocidade. Mas, além disso, parecia que tinha ganhado um novo amigo. Talvez agora, não seria tão difícil ficar naquele lugar. Apenas as outras 4 mulheres estão desaparecidas. E provavelmente, 2 deles seriam incrivelmente difíceis, devido ao seu caráter e grande suspeita/paranoia contra os homens. Salto de linha. Espero que isso só dure o primeiro mês. Bill dizia para si mesmo, enquanto esfregava os olhos da sonolência que tinha.
Bill entrou na loja para começar sua primeira tarefa do dia às 5 da manhã, e tudo parecia muito tranquilo. O homem de cabelos brancos colocou seu livro na grande tábua de madeira, junto com seu café depois de tomar um gole. A luz do dia ainda não apareceu no local, então ele teve que levar uma pequena vela para iluminar o local. Bill olhava para trás, depois de ouvir alguém entrar na loja. Achei que você trabalharia a partir das 6. Artemis diria, enquanto fechava a loja. Desculpe se eu sou um incômodo. Eu mencionaria Bill, com um grande bocejo no meio. Não importa. Estarei aqui apenas por alguns minutos e terei ido embora. Da próxima vez venho mais cedo e é isso. Artemis respondia com sua típica expressão fria e curta, enquanto se sentava o mais longe possível de Bill. Eu sei que os deuses não precisam dormir, mas você não se cansa de ser dividido em dois o tempo todo? Bill perguntava, com um pequeno sorriso. Artemis olhava para ele de lado. Eu vejo que você fez sua lição de casa. E para responder sua pergunta, isso te cansa, mas não tanto quanto você pensa. Os dois continuaram fazendo suas coisas por alguns minutos, o que começou a criar uma pequena atmosfera um tanto estranha entre os dois, ao contrário da primeira vez. A tensão estava crescendo tão rápido que você quase poderia cortá-la com uma tesoura. Eu tenho uma pergunta, se você não se importa de me responder. Bill finalmente quebraria o silêncio, fazendo Artemis olhar para ele. Está bem. Ele diria secamente novamente, fazendo Bill balançar a cabeça com a atitude de Artemis. Tive uma conversa com Zoe ontem, o que me fez pensar em algumas coisas. A menção de Zoe, Artemis prestou atenção primária, seu tenente conversando casualmente com um homem. Isso era estranho de ouvir. Continue. Você vê, ela me disse que se eu morresse, tecnicamente eu não seria o garoto da profecia. Mas se eu tecnicamente chegar a esta linha antes, isso significa que a profecia pode ser quebrada pela minha morte, se eu hipoteticamente o menino da profecia. A pergunta de Bill, Artemis olhava para cima, pensando cuidadosamente em suas palavras. Não sei se me explico. Bill diria, enquanto esfregava o cabelo com uma carranca. Artemis apenas acenava para ele, indicando que ela havia entendido sua pergunta. Não sei por que você estava falando com Zoe, mas a verdade é que ela não está certa. Talvez eu possa explicar de uma forma mais simples usando as 5 dimensões. Ele mencionara Artemis, enquanto enfiava 5 flechas no tabuleiro. Quando você pula de uma dimensão para outra com o portal dimensional, você sempre terminará no topo da linha do tempo. Artemis apontava para o topo da pluma como o topo. Você não pode simplesmente pular para onde quiser, já que é impossível tentar distorcer o tempo de todas as 5 dimensões de uma só vez. E se você de alguma forma o fizesse, tudo construído até agora seria destruído, porque o futuro ainda não foi criado. É apenas uma projeção simples agora. Como os humanos dizem, o passado é história, o presente é agora, e o futuro só podemos projetar, mas nunca construir. Bill ficaria bastante confuso para Artemis. E o que isso tem a ver com a minha pergunta? Artemis apenas revirava os olhos com a impaciência de Bill. Ah, aqui vou eu, rapaz. Como eu disse antes, o futuro só pode ser projetado. Mas quando essa projeção do futuro é tão exata quanto os oráculos, eles são chamados de profecia. Agora, na profecia foi explicado que um homem de outra dimensão viria resgatar o nosso. Isso significa que em algum momento, meu pai pediu ajuda de outra dimensão quando a luta estava prestes a terminar. E agora, se você fosse um menino da profecia, isso indica que você chegou cedo, poderia ter mudado certos eventos no futuro, quebrando realidades que agora não passarão de projeções e criando realidades que entrarão na história de nossa linha do tempo. Artemis limpava a garganta, vendo o olhar WTF no rosto de Bill.
O que eu vou dizer é que sua chegada antecipada pode ter mudado várias coisas no futuro, e uma delas pode ser ganhar a guerra antes que ela comece, ou até mesmo perdê-la. Capaz de morrer em circunstâncias estranhas. Algo que não teria acontecido se a nova profecia não aparecesse. Artemis olhava para Bel, que parecia um tanto pasmo com a explicação da deusa. Agora, você entende? Eu perguntara com uma sobrancelha levantada. Bel abaixava a cabeça com um olhar sério. Sim, eu entendi, mas pelo que você me disse, não seria melhor se as coisas continuassem avançando naturalmente? Quer dizer, você não acha que seria melhor se eu voltasse para minha dimensão até a guerra? Começou, e dessa forma, garantir a vitória. Artemis olhava para Bel por alguns segundos, depois olhava para cima. Na verdade, eu penso o mesmo. Mas meu pai não vai deixar você. Bel olhava para cima com uma clara confusão em seu rosto. Por quê? Artemis olhava para baixo com uma expressão totalmente séria. Porque ficou claro na profecia que meu pai morreria no início da guerra. Um silêncio bastante constrangedor se elevava na loja, enquanto Bel estava absorvendo as últimas palavras de Artemis. Ele vai morrer. Ele deveria ser o suporte do Olimpo. Se ele cair, todo o Olimpo cai. Bel pensaria em completo choque. Fim do capítulo. Eu espero que você tenha gostado. Tenho que me desculpar, queria trazer esse capítulo ontem, mas como estou trabalhando em trabalhos diferentes, a carga de tempo ficou mais pesada. Agora, parando com o spam, este será oficialmente o último capítulo preenchimento, pois as coisas vão se mover muito mais rápido a partir de agora. Muito provavelmente, o acampamento meio-sangue será apresentado no próximo capítulo. Número de palavras: 5.953 palavras. XXXXXXXXXX